Futebol e culinária são duas paixões dos brasileiros. Quem não gosta de um bom jogo, de um bom prato? Por isso, o Fome de Bola veio até um lugar que une tudo isso. O Boteco do Tonico, ou do seu Toninho, como preferem alguns amigos. Uma cantina tradicional italiana que faz questão de deixar claro o amor pelo Palmeiras. E a gente tem um convidado mais do que especial. E é nesse clima tão familiar para ele inclusive, porque a gente está num ambiente super italiano, que a gente vai bater um papo com o treinador Gilson Kleina, de passagem aqui por São Paulo. Kleina, obrigada primeiro por aceitar esse bate-papo. Você está em casa, né? Nossa, muito em casa. E poder dar essa entrevista para você, falar por teus ouvintes aí, vai ser muito legal, vai ser muito bacana essa entrevista. Esse clima italiano, você traz ele desde sempre, porque você é de Curitiba, né? E Curitiba tem uma tradição de culinária italiana, principalmente. Tem um turismo gastronômico em torno disso, assim. Foi a tua criação mesmo, a tua formação? Era o que você comia desde sempre? Aliás, eu moro próximo de um bairro super italiano que se chama Santa Felicidade. E lá tem o maior restaurante de massa e frango, né? Não sei se vou te dizer do mundo, mas acho que do Brasil com certeza. Fala um pouquinho desse teu período de adaptação. Quando começou o ano, e todo mundo estava muito emocionado e muito comovido com toda a história de reconstrução da Chapecoense, você imaginava que você ia terminar 2017 lá? Não imaginava. Eu tinha um contrato com a Ponte Preta, que até falei isso na minha primeira coletiva, e quando interrompeu esse contrato eu não queria mais trabalhar esse ano. Mas a conversa que eu tive com o presidente Plínio, com o diretor executivo Rui e o diretor Maringá, eles me sensibilizaram pelo projeto e ali eu comecei a entender, né, toda a história do Chapecoense. As cores da Chape você conhece bem e a gente está num ambiente aqui super verde e branco, porque o seu Toninho, ele é apaixonado pelo Palmeiras e é inacreditável o amor que a torcida do Palmeiras tem por você. Me fala um pouquinho dessa tua relação. Pô, isso eu fico muito lisonjeado. Eu fui lá atrás, em 2012, quando nós assumimos o lugar do Filipão, que eram 12 jogos para ganhar 9 para não cair. Claro que a gente assumiu o desafio pela grandeza do Palmeiras, mas as coisas não aconteceram. E eu tenho um filme muito próximo na minha cabeça, muito vivo, que nós caímos foi em Volta Redonda no jogo contra o Flamengo. E nós saímos daquele estádio super arrasado, todo mundo não entendendo como é que pode uma potência dessa cair para a segunda divisão. E aquele caminho de Volta Redonda até o CT, eu me lembro que a gente veio com um camburão na frente, atrás, parecia que nós estávamos na faixa de Gaza, né? A gente sabe da torcida que é exigente. Então a reconstrução ela começou depois da queda. Você criou algum vínculo especial com algum atleta nessa época, até por ter comprado essa briga junto com você? Sem sombra de dúvida. Quer ver os que foram âncora naquele momento, que aceitaram o desafio, o Fernando Praz, que ele estava no Vasco e ele aceitou o projeto. O Henrique, depois foi embora para o Napoli. Márcio Araújo, contestado o Márcio Araújo, mas a treinador não tem jogador igual, tático. Valdívia comprou a ideia. E um jogador que nós trouxemos, que estava afastado do Benfica e que virou realidade, foi o Allan Kardec. Que foi a contratação que, felizmente, depois no desfecho, felizmente ele não deu a sequência no Palmeiras, que ele ia ser ídolo. Não é a menor dúvida que foi um dos artilheiros nossos, junto com o Leandro naquele momento. Então o sentimento do torcedor palmeirense com a gente foi que nós pegamos o Palmeiras com terra arrasada. E nós tivemos a convicção no trabalho e levantamos o Palmeiras. Antes da gente pedir o famoso polpettone do seu Toninho, você disse que gosta de vinho, né? Como é que você aprendeu a tomar? Foi quando você morou na França? Então, eu trabalhei de 3 a 5 anos com o Abel. E o Abel me fez um grande convite na minha carreira. Eu fui campeão paranaense com ele no Curitiba em 99. E o Abel foi para o Vasco. E o Abel foi muito bem no Vasco. Ele foi para gerenciar um vestiário muito forte, que era Felipe, Edmundo, Romário. Era um timaço lá. E o Abel segurou, se não me engano, eles foram campeões. O Abel recebeu um grande convite para ser treinador do Olympique de Marseille em 2000. E aí, claro que eu aceitei o convite, trabalhar na Europa, trabalhar numa grande equipe. O Olympique de Marseille lá, os torcedores também são fanáticos. E lá, claro que o Abel já era um conhecedor de vinho, né?
Ele é fera e eu comecei a gostar também. Você quis ser técnico? Ou você pensou em trabalhar em outra coisa ligada ao esporte e tudo mais? Narrador, quem sabe? Não, eu vou te dizer, ó, se eu não fosse do lado esportivo, porque eu não fui jogador de verdade, né? Eu joguei num time chamado Pinheiros, que fez fusão com Colorado, que hoje é o Paraná Clube. E também passei pela categoria de base do Atlético Paranaense. Aí chegou um treinador de verdade chamado Nelsinho Batista. Ele falou, só vou ficar com os melhores. Só ficou o Adilson Batista, o Pedrinho Maradona na minha época e o Paulo Henrique. Você sabe que ele é vereador, né? Sei. E você leva o maior jeito pra vereador também, porque todo mundo para conversar com você. Aqui a gente já fez imagem de gente vindo te cumprimentar, e aí? Vou te dizer, eu vou fazer a minha carreira esportiva até um certo tempo, mas tenho vontade de fazer um trabalho na política. É mesmo? Isso é uma coisa que eu preciso desenvolver, ainda já conversei com algumas pessoas, claro que eu preciso ainda atingir algumas coisas dentro do futebol, algumas conquistas pessoais, que as coisas vão acontecer, mas quero ir por esse lado sim. Vote Gilson Kleina? Aí nós vamos ter que fazer um hashtag. Mas o que você ia falar? Você tem vontade de... Por exemplo, você falou que se você não trabalhasse com esporte, você ia trabalhar com outra coisa. O quê? Então, duas coisas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de ser ou Polícia Federal. É mesmo? Gostaria de ser aquele... Linha dura? Aquele jeito meu assim, linha dura, mas... Ou professor de geografia. É mesmo? Nada a ver assim com o que você faz. Eu adoro geografia. Eu, quando estou numa região que nem agora de Chapecó, eu sei que nós estamos a 2 horas da Argentina. É você conhecer a cultura do povo, você ver o que é a potência da cidade, que eu sei que hoje é agronegócio, agroindústria, né? Gosto dessa arte. E dentro desse teu processo de conhecer a região onde você está, de tentar se informar mais, onde entra a culinária? Você tenta também se inserir? Você é aquele cara que chega numa cidade nova e quer saber onde é que tem restaurante? É que eu tô de preto aqui, senão eu ia te mostrar o tamanho que eu tô. Você vê como eu conheço a culinária. Pô, chego em Chapecó é a terra da massa e da carne, né? Então é impressionante, tudo que eles vão te oferecer é uma massa com carne. E aí com um belo vinho, então você começa a inflar. Agora já devidamente servidos com uma porpeta, um polpetone famosíssimo, né? Olha, esse aqui é o melhor prato que existe. Agora, você entende por que agora eu tô ficando gordo? Até na entrevista, né? Do prato, ó. Com um linguine ao molho branco, por favor. Que é o tradicional da casa, que é o melhor do Brasil. Respeita a todos os polpetones, mas esse aqui é de verdade. Tem toda uma história de como o seu Toninho criou ele, que ele fazia com filé mignon só, depois ele acabou misturando uma ou outra proporção de carne para chegar na textura certa, mas não tem igual, né? Eu tô falando, mas não aguento aqui o cheirinho. Então, gente, até para ele poder comer e não esfriar um pouco, vale sempre lembrar assim, que esse foi um ano muito emblemático na Chapecoense. O time, com todo esse processo de reconstrução, ainda conseguiu ser campeão catarinense. Começou muito bem no Campeonato Brasileiro, mas viveu ali umas fases não tão boas. Quando o Kleina chegou, estava lá embaixo na tabela e ele tem todo mérito. Um brinde, muito obrigada. E a gente vai continuar aqui com o polpetone. Até a próxima. Abraço. Deu ou não deu água na boca? Então já sabe, se inscreva no canal e curta também a nossa página no Facebook. Eu espero vocês na próxima entrevista aqui no Fome de Bola.